Editoria Política e Cultura. Agora você ouve os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, Edson Silva e Sérgio Gadini. Candidata Elizabeth, obrigada por responder nossas perguntas sobre seu plano de governo na área cultural. Gostaria de saber 3 projetos culturais importantes já existentes na cidade de Ponta Grossa e outros 3 que você criaria no seu governo. Destaco projetos muito importantes, como, por exemplo, o número de editais com contratação de artistas locais foi extraordinário. O PG Memória, o Sistema de Informações do Patrimônio Cultural de Ponta Grossa, os QR Codes, que são mais de 250 placas instaladas com informações para toda e qualquer pessoa e principalmente aos turistas. Destaco o nosso patrimônio material que nós já possuímos, que é o Conservatório de Música, a Biblioteca, a Orquestra Sinfônica, o Coro Cidade de Ponta Grossa, a Banda Escola Lira dos Campos, o Grupo de Teatro e todos os projetos que estão girando ao seu entorno, estão sendo realizados, que são espetaculares para a nossa cidade. E para o próximo mandato, vamos criar um centro de cultura e economia criativa, vamos construir uma pinacoteca municipal junto com a Casa da Memória, onde o seu acervo vai ser resguardado num espaço especial, e a Estação Paraná e a Mansão Vila Hilda serão museus municipais. Além disso, nós pretendemos dobrar o volume direcionado à Lei de Incentivo à Cultura. Quer dizer, muita coisa boa vem por aí. Muito obrigada. Edson, você poderia falar sobre o seu plano de governo para a cultura da cidade? Então, diretriz básica na minha gestão, a implantação concreta, real do Plano Municipal de Cultura. E no Plano Municipal de Cultura, eu gostaria de destacar algumas ênfases. A presença de atividades culturais nos bairros. A valorização das nossas identidades étnicas. Ponta Grossa é uma área, e os Campos Gerais de maneira geral, que recebeu muitos grupos migrantes, cada um trazendo sua diversidade cultural. Em terceiro lugar, a formação do público e do gosto artístico, que é uma questão de contato com as atividades culturais e de educação. Candidato Gadini, o governo federal, logo no começo do mandato, extinguiu o Ministério da Cultura, passando para outros ministérios como Comunicação e atualmente o Ministério do Turismo. Gostaria de saber, primeiramente, se você concorda com essa extinção e se em seu governo você juntaria a pasta de cultura com outra e se sim, qual dessas pastas? As ações do atual governo federal em nada podem se comparar a políticas públicas, porque elas querem o desmonte das políticas públicas. E não apenas do ponto de vista estrutural. Se você pegar o histórico, você vai ver que nós tínhamos Ministério da Cultura de 1992 até 2018, de forma permanente, contínua, com todos os problemas, com todas as dificuldades, transições. Mas esse atual governo, ele aposta no desmonte, de retirada de direitos, na retirada de políticas públicas para prejudicar a grande maioria da população. Este é o governo Bolsonaro. Por isso que quem apoia o governo Bolsonaro, na prática, está destruindo os serviços públicos nos municípios. Qualquer pessoa que hoje reivindica, eu sou candidato e tenho apoio do Bolsonaro, eu gostaria do apoio do Bolsonaro, eu defendo, e essa pessoa, por má vontade, má fé ou desinformação, está reproduzindo o fim das políticas públicas. Então não é só discutir o fim de um ministério, a transferência de outro ou não. Porque ele está acabando, de um modo geral, com direitos sociais da população. Bom, feito essa relação que é fundamental para compreender o debate eleitoral em Ponta Grossa e qualquer outro município, o que é fundamental na cidade de Ponta Grossa? É assegurar que o Plano Municipal de Cultura avance dentro das diretrizes de descentralização, de integração com outras áreas, pensando a cultura como um eixo de inclusão social, de expressão de identidades, de ideias e modos de comportamento e também como mecanismo de geração de emprego e renda. Por que isso é fundamental? Porque se a gente garantir programas, projetos e ações integradas, não é central manter o debate em torno de que estrutura de secretaria tem. Por quê? Porque nós precisamos de uma estrutura que tenha servidores públicos concursados e não comissionados. Se você manter lá 4 ou 5 secretarias a mais
e que chame do nome que quiser, apenas com cargos comissionados, como funciona em Ponta Grossa ao longo das últimas décadas, dos últimos 20 anos pelo menos, pouco adianta. Nós precisamos de uma estrutura profissional nestes setores, e aí inclui cultura, inclui turismo, inclui esporte, que integrem ações, integrem iniciativas a partir de um quadro técnico profissional de servidores efetivos por concurso. Então observe, há um conceito de serviço público não como algo que deve dar lucro ou beneficiar pessoas nomeadas por comissões, comissionados, mas de servidores que prestam esse serviço e garante a efetivação. Entre os 3 candidatos entrevistados, a professora Elizabeth Schmidt foi a única a manter a posição de que a Fundação Municipal de Cultura permaneceria como pasta única. No nosso governo, não há a menor hipótese de ocorrer uma fusão da Fundação Municipal de Cultura com outra área do governo. Diferente do que ocorre com a União, porque lá eles tratam de questões administrativas. Aqui, a cultura acontece. Nós somos os responsáveis pela execução das políticas culturais, com apoio, sim, do governo do Estado e do governo federal. Sendo assim, não é cabível pensar que poderia haver qualquer tipo de alteração no estatuto administrativo que temos hoje na área da cultura. Agradecemos a participação dos 3 candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa e destacamos a importância de levantar debates como esse para a construção da cultura da cidade e de formação de políticas públicas culturais. Elisângela Schmidt, para o jornal Unicecal.